Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo, não é mesmo? Confesso que eu estou muito feliz porque tem pouco tempo que a gente criou o canal aí e já tem bons resultados, tem testemunhos até. Tem amigos que já chegaram e disseram o seguinte: Reginaldo, eu estava com um probleminha de insônia e tal, mas aí tentando assistir os seus vídeos, cara, 90 segundos eu já estava dormindo. Eu falei, pô, tá ótimo, né? Já tô ajudando algumas pessoas a dormirem, tá perfeito. Vamos lá, bora continuar. Hoje num cenário diferente, porque meus livros e eu, nós fomos expulsos ali da nossa sala. A esposa chegou e disse: olha, isso aqui agora vai ser uma cozinha, se vira, caça um rumo. E vocês conhecem o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente ainda está procurando um lugar aqui para se ajeitar, mas vamos lá. Eu me lembro que no último vídeo eu falava um pouco sobre substituir coisas que são insubstituíveis. E vocês já sabem, substituir algo que é insubstituível, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. E nós falávamos sobre a opinião e a verdade. Nós já definimos um pouco assim o que é a verdade. Acredito que vale a pena definir um pouco melhor, pelo menos panoramicamente, o que é a opinião. A verdade vocês já sabem, é o que é e independe do que eu acho, do que eu acredito, independe, portanto, da minha opinião. A opinião, na verdade, ela é uma maneira de pensar, um ponto de vista, é um modo de ver, é uma espécie de considerar verdadeiro isto ou aquilo. Poderíamos dizer também que é uma espécie de conceito, um juízo, uma convicção, mas tudo isso de maneira pessoal, portanto subjetiva. E aí eu devo dizer o seguinte, que essa maneira de ver, essa maneira de enxergar, esse ponto de vista, essa maneira de julgar, pode ser ou não verdadeira. Ou seja, nossa opinião pode ser ou não confirmada pela realidade. Esse é o grande X da questão. Nós atualmente discutimos muito a questão de o respeito à opinião alheia. Obviamente, a opinião alheia deve ser respeitada. Obviamente, nós devemos defender o direito, né, de todos de expressarem a sua opinião. Isso, desculpa ser repetitivo, mas é óbvio. Acredito eu, até seja desnecessário a gente estar falando sobre isso, né, porque é muito claro. No entanto, há uma diferença gigantesca entre respeitar a opinião alheia e concordar com ela, dizer, olha, a sua opinião está certa, a sua opinião é verdadeira, a sua opinião, portanto, corresponde com a realidade. Isso é diferente, tá certo? Então é importante distinguir o que é verdade e o que é opinião. Para deixar isso claro, vou contar uma história para vocês. Acredito que vale a pena. Imagine que esse copo com água aqui fosse um copo com veneno. Um veneno altamente letal. Bebeu, morreu, não tem conversa. A realidade é essa. Um veneno altamente mortal, bebeu, morreu. E aí eu estou aqui com esse copo, não é, cheio de veneno, e você chega e diz, olha, isso é água? Eu digo, não, é veneno. Aí o camarada pega, cheira, diz, olha, isso é água, não tem cheiro, parece com água, eu acredito que seja água. Cara, não é, eu sei que é veneno. E aí esse camarada diz o seguinte, olha, o que interessa é o que você acha, o que eu acho, o que interessa, portanto, é a sua opinião ou a minha opinião. Para te provar que o que interessa é a minha opinião, eu vou beber essa coisa que você diz que é veneno, mas eu acredito que seja água. E aí ele bebe. Se na verdade for realmente veneno, o que vai acontecer com esse camarada? Claro, ele vai morrer. Não interessa o que ele acha. Se realmente for veneno, pronto. Então, mencionei isso, é uma história aparentemente absurda, mas tem muita gente que chega a esse ponto. Talvez não ao ponto de beber um veneno para provar que está certo, mas às vezes fazem coisas piores, porque defendem as suas opiniões
sem se preocupar com o que realmente é a realidade em si, tá certo? Então, precisamos o quanto antes lutar para distinguir o que é opinião, o que é verdade. Tem muita gente, muitas pessoas que estão cegamente apaixonadas pelas opiniões, pelas próprias opiniões, às vezes o que é pior, pelas opiniões alheias, tão apaixonadas que viram as costas para a verdade. É importante você parar e observar o que é verdadeiro e o que é falso, mas para julgar bem isso, para analisar bem isso, você precisa observar princípios e critérios que são objetivos, ou seja, princípios e critérios que estão fora de mim, tá certo? Então não depende simplesmente do que eu acho, do que eu acredito, ou seja, da minha subjetividade, da minha pessoalidade ou da minha individualidade, porque observar objetivamente os princípios, os critérios, volto a dizer, são critérios e objetivos, critérios e princípios que estão fora de nós. E muitas vezes isso não é observado. Quando você só observa o que está dentro de você, quando você só olha para o seu próprio umbigo, você se comporta como um perfeito idiota. Eu vou tentar demonstrar isso. A palavra idiota é uma palavra que tem origem grega, vem de ídios. Ídios quer dizer mesmo. Daí a palavra idiotes, né? Uma tradução livre seria mais ou menos aquele que só olha para si mesmo. E o idiota, aquele que só olha para si mesmo, ele passa a julgar tudo a partir da sua pequenez. É muito importante pensar sobre isso. Nós nos comportamos como verdadeiros idiotas quando olhamos só para nós mesmos e passamos a julgar tudo, volto a dizer, a partir da nossa pequenez. E é isso que acontece às vezes, na maioria dos casos. Nós não nos preocupamos com o que está fora de nós, ou seja, com a realidade. Esta que deve confirmar as nossas opiniões, as nossas crenças, tá certo? Então, uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que talvez todo idiota seja um tirano. Eu vou tentar explicar por quê. Se você pergunta o que é um idiota, além de ser aquele que só olha para si mesmo, para o seu próprio umbigo e julga tudo a partir da sua pequenez, o idiota é aquele sem bom senso, sem inteligência ou um imbecil. E quando você fala do tirano, o tirano é aquele, a gente poderia chamar de déspota, né? O déspota seria aquele que, de alguma maneira, tenta exercer alguma imposição. Estando ele certo ou não, isso não interessa, porque ele só defende os seus próprios interesses, lembra? Só olha para si mesmo e tenta se impor. Eu acho muito simples, quando eu não gosto de uma coisa, se eu puder ajudar, tudo bem, mas se eu não puder, eu deixo para lá. Mas eu já vi, por exemplo, poderia citar inúmeros exemplos, mas só para você entender, eu já vi, por exemplo, mulheres invadindo uma igreja, mulheres nuas invadindo uma igreja e defecando em cima do altar, porque dizem que não aceita o que a igreja propõe, não aceita isso, não aceita aquilo. Tudo bem, se não aceita é só não ir para a igreja, é só não lutar para observar os princípios que a igreja defende, ótimo. Agora, para que invadir? Para que defecar no altar? Então, o idiota, volto a dizer, sempre tem algo de tirano. E se esse idiota, que é um tirano, alcança o poder, aí a coisa se complica ainda mais, porque ele tem o poder para se impor. Tá certo? E muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Então tem uma série de coisas que a partir desses princípios que eu apontei, se a gente coloca em prática, a gente aprende a analisar melhor as coisas, não é? Porque eu fico às vezes pensando, vamos imaginar nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, quando estava lá diante dos sumos sacerdotes, né? Eles queriam matá-lo e procuravam um meio de incriminá-lo, e aí quando estava lá interrogando, perguntando uma coisa, outra, nosso Senhor Jesus Cristo disse, olha, eu preguei publicamente, muitos me ouviram, vai lá e pergunta para eles o que eu falei. E aí eu me lembro dessa cena, que aí vem um soldado, né, e dá um soco, uma bofetada no rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz o seguinte, olha, se eu falei mal, mostra-me onde, mas se eu falei bem, por que me bates? Por que eu lembrei disso agora? Porque aqueles sumos sacerdotes,
Eles estavam preocupados, por exemplo, com a verdade, com o bem comum. Não, eles estavam preocupados com o poder que tinham e, teoricamente, iriam perder, porque nosso Senhor Jesus Cristo chegou lá falando de amor, falando de paz, sobre a verdade em si. Enfim, isso incomodava. Isso abalava os alicerces que esses sumos sacerdotes, que na verdade eram idiotas tiranos, que só olhavam para si mesmos, e aí eles queriam impedir isso. E é diferente hoje? Muitas vezes não, muitas vezes tem pessoas aí tentando falar sobre o bem, a verdade, enfim, defendendo o bem comum, e essas pessoas são perseguidas. Quando a gente só olha para os nossos próprios interesses, a coisa se complica. Precisamos olhar para o próximo, reconhecer a dignidade do próximo. Então, por exemplo, se o seu interesse é dinheiro, não é? Vai trabalhar, vai tentar ganhar dinheiro honestamente. Por exemplo, não se candidata a algum cargo público porque você está pensando em dinheiro. Não se torne, por exemplo, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, senador ou presidente, sei lá, pensando em ganhar dinheiro, pensando nos seus próprios interesses. Não, essas pessoas, ao se candidatarem a determinados cargos públicos, deveriam pensar em quem? No povo, no bem comum. E muitas vezes não é isso que acontece. Se você está pensando em dinheiro, não funda para você uma igreja, não. Não é assim. Se você pensa só em você, vai tentar fazer qualquer outra coisa. Menos enganar, porque quando você, sei lá, alcança, funda uma igreja, imagina quantas pessoas você pode fazer mal a elas. Se você alcança um cargo público, imagina quantas pessoas você pode fazer mal. É hora de começarmos a pensar sobre isso. É hora de colocarmos as coisas nos seus devidos lugares e tentar realmente mudar a nossa realidade. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.